Olá, caros alunos. Aqui é Ricardo, professor de Geografia de vocês. Nós vamos dar início hoje aos estudos da primeira semana do Plano de Estudo Tutorado do nono ano de Geografia. Serão 4 semanas e eu quero lembrar vocês que na quinta semana o governo disponibiliza uma aula com as respostas das atividades. Por isso eu não enviei as respostas, porque na quinta semana o governo disponibilizou as aulas com as respostas. Então vamos lá. Unidades temáticas. Nós continuamos no trabalho e o nosso tema dessa aula será inovações técnicas e transformações espaciais. Bom, nós vamos trabalhar esse tema, a gente trabalha a evolução ou aprimoramento das técnicas e tecnologias do homem na transformação do espaço, certo? Porque o incremento de técnicas e tecnologias, que fica mais caracterizado principalmente na área, no período de Revolução Industrial, tá? Transformou o espaço geográfico, o espaço onde o homem está inserido, de uma forma que nunca foi vista. Tá? É como se, após a Revolução Industrial, surgisse um novo homem. E isso ocorreu paulatinamente. Então, vamos perceber que esse incremento ele vai se dando ao longo de séculos. Tá? Ao longo de séculos vai havendo esse aprimoramento, incorporação de técnicas e tecnologias, até culminar nas revoluções industriais. Joia? Então vamos lá. Para fazer as atividades, é importante que vocês leiam esse texto da produção manual à indústria. Então vamos lá. Para fazer as atividades, é importante que vocês leiam esse texto da produção manual à indústria, onde vai citar os estágios de incremento técnico e tecnológico na produção. Tá? Nós vamos começar aqui com o período artesanal, onde o homem trabalha individualmente ou dentro de casa, com ferramentas mais simples, e a produção é bem pequena, tá? Artesanato. Depois você vai entender a manufatura, que é como se fosse uma organização do processo produtivo do artesanato, onde você tem fabriquetas simples, geralmente fundo de quintal, que depois vai procurando um novo espaço, onde existem mais pessoas trabalhando, existe uma organização do meio de produção, mesmo que seja várias pessoas produzindo quase que artesanalmente, mas há uma organização tá? Divisão de tarefas, material que utiliza-se uma pessoa ou outra, para que aumente a capacidade de produção. Então a ideia é essa, tá? É aumentar a escala de produção. E esse incremento tecnológico e de técnicas vai chegando a tal ponto que culmina-se nas revoluções industriais, certo? Que é onde você começa a produzir em uma escala muito maior, uma organização de trabalho muito maior, você precisa de novos espaços para essa produção, daí surgem as fábricas, tá? E isso é que vai ser estudado ao longo desse tema. A capacidade de transformação do espaço através da incorporação de técnicas e tecnologias para aumentar a produção em escala. São as chamadas produções promovidas pelas revoluções. E aí nós temos uma tabela aqui, da primeira, segunda e terceira revolução industrial. Fala que a época aconteceu, tá? Nós estamos na terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica. As principais tecnologias que foram incorporadas, prestem atenção. Eu digo que elas foram incorporadas porque algumas ainda permanecem, desde quando surgiu. Outras foram substituídas, obviamente. Mas algumas ainda continuam ainda. Foram apenas incrementadas outras tecnologias. As fontes de energia, por exemplo, aqui, o carvão mineral, até hoje se utiliza. Foram incrementando novas fontes de energia. E isso é uma constante atualmente. Aí nós temos aqui os meios de transporte, de produção, tudo que foi alterado. Aí você percebe a importância de se estudar isso para entender como que houve essa transformação. Nos últimos 300 anos, o homem transformou o espaço geográfico como nunca antes. Então, deve-se entender que esse incremento de tecnologia foi importante para isso, tá? Vamos lá às atividades. Assista também esse vídeo aqui, viu? Se não abrir o link direto, que geralmente às vezes não abre, aqui abriu, é esse vídeo aqui, ó. É um videozinho legal que vocês vão entender mais ou menos como acontece esse processo de revolução industrial. Até explica um pouquinho sobre a exploração dos trabalhadores e etc. Tá? É interessante que vocês assistam também. Vamos lá às atividades.
Bom, aqui nós temos as primeiras fases de produção. Aqui nós temos aqui um artesanato, onde o homem com ferramentas simples produz quase individualmente. Aqui nós temos uma manufatura. É artesanal, basicamente, ó, mas nós temos uma organização espacial onde as pessoas têm tarefas distintas, tá vendo? Então é importante entender essa questão de artesanato e manufatura. Aí pergunta, letra A, quais as diferenças você observa entre os processos de produção representados na imagem? Acabei de falar. Na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade? Justifique. Você acha que tudo fazendo a mesma coisa? Aparentemente não, né? Por que os tipos de produção retratados, em sua opinião, entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz mais e em melhor tempo, ou em menos tempo, né? Qual produz mais e menor tempo? Esse ou esse? Tá na cara também, né, gente? Número 2. Sobre a segunda revolução industrial, faça o que se pede. Vocês vão voltar aqui e analisar a segunda coluna aqui, ó. Desculpa, a terceira coluna aqui que fala sobre a segunda revolução industrial, tá? Vamos ver lá o que está pedindo lá. Cite 2 elementos fundamentais dessa etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. Você vai olhar na coluna aqui e vai responder isso aí. Qual o período do apogeu dessa etapa, quando ela chegou ao seu top, ponto máximo dessa revolução industrial, da segunda revolução industrial? Só citar também aí. Número 3. Leia o texto e responda a seguir. A indústria trazia consigo a tirania do relógio e a medida do tempo não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes, tinham de ser forçadas por leis, disciplina, multa e salários baixos que somente o trabalho incessante, sem interrupções, permitia ganhar o suficiente para viver. Esse texto é de Eric Hobsbawm e fala geralmente da opressão. Na revolução, nas primeiras fases da Revolução Industrial, como os trabalhadores eram oprimidos. E é engraçado que é justamente do capitalismo, dessa opressão, que vai nascer o comunismo. Isso é para outras aulas. Que alterações a indústria trouxe para o ritmo de trabalho se comparado ao artesanato? Quais mecanismos passaram a ser usados para que as pessoas aceitassem o ritmo de trabalho às fábricas? Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. É para olhar esse fragmento de texto aqui e responder essa questão aqui, muito fácil também. Faça uma pesquisa sobre artesanato nos dias de hoje. Entreviste algumas pessoas próximas que têm o artesanato como fonte de renda. Tente descobrir o seguinte. Bom, aqui em Gramagal é fácil, nós temos até a casa do artesão. Então, é fácil identificar essas pessoas e saber como que elas produzem e se sua principal fonte de renda vem do artesanato. Então, vai lá. Qual o produto produzido? Quais os materiais são utilizados? Quais as etapas de produção? Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? Quais são as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado? Então, vocês vão pesquisar, vão procurar uma pessoa que trabalha aí, um artesão de Gramagal, e fazer essas perguntas para eles. Observe a charge. Vou me apresentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 50 anos. Bom, isso aqui inclusive uma fase do processo industrial, das linhas de montagem, que foi atribuída a Henry Ford, chamado Fordismo, onde um trabalhador ele faz uma função específica o tempo todo, repetidamente. Só aquela função. Ele não compreende o todo, ele compreende só aquela parte que está inserida nela. Então, vamos lá. Faça um pequeno texto sobre essa charge. Redija a crítica que ela nos transmite e sobre qual momento transcorre. Acabei dando dicas para você responder essa aí. Então, gente, as questões são essas. Espero que tenha orientado para vocês resolverem as questões com facilidade. Caso tenha alguma dúvida, pode me acionar.